na teoria eu te entendo, Fogaça, tu tem a razão. Se a gente for pensar assim, racionalmente tu tem razão. O cara chegou hoje, daqui a 10 dias tem que passar pelo River e a gente acha que em 4 meses, sem muito tempo para treinar, ele vai ter que classificar um time ou vai brigar por um brasileiro, por uma Libertadores. Eu tenho uma dúvida em relação ao sentimento. Só que o grande problema é que eu sempre falo o seguinte... Não vai interessar o brasileiro, ele tem que dar a resposta em 20 dias. Não. Se ele for eliminado da Libertadores da América... Cara, pouco vai importar a trajetória na exigência de ser campeão. Mas é que o Gufo está propondo o seguinte, ó. Coloca uma vaga no G4, porque aí tu vai olhar assim, pô, o cara pegou em 4 meses um time que não foi ele que montou, que ele não teve tempo para treinar, para a temporada, e levou para um G4 de brasileiro. Na teoria é muito bom, só que eu sempre falo, e inclusive quando nós somos cobrados aqui, porque eles dizem assim, é o mesmo fato e vocês dão opiniões diferentes. Não pode, já te passo, Baldasso, não dá para desprezar o contexto histórico. Em qualquer outro cenário de um trabalho, a gente diria assim, não, pô, o cara fez milagre, ajeitou um time. Só que quanto tempo, Gufo? A gente estava assim, não, o Inter não foi campeão em 2020, mas tem um time pronto para brigar pelo próximo ano. Aí desmancharam aquele time, não brigou. Aí depois, no ano passado, com o Mano Menezes, o que a gente dizia? Não ganhou, mas tem um time pronto para ganhar. Se vier o Cudê de novo agora, não ganhou, mas o Cudê aprontou para ganhar em 24, eu mando os caras tonga da milonga do Camburete. Eu só tenho uma dúvida até em relação ao sentimento do Baldasso, porque ele falou que num pequeno espaço de tempo quem deu certo na visão dele foi o Mano. Do sentimento do torcedor colorado. Se a alegria do vice-campeonato, que na prática não disputou o campeonato porque ficou longe do Palmeiras na pontuação. Então, mas a alegria do vice-campeonato ela foi maior do que a frustração, do que o sentimento de vexame a ser eliminado por um time do Peru na Copa Sul-Americana. Eu acho que a alegria foi. Eu acho que o fiasco é muito maior do que, o segundo lugar. O fiasco existiu. Foi alegria ou foi alívio? Mas é que a gente estava na segunda... Foi a segunda vez que nós, em curto espaço de tempo, tivemos assim... Não deu, mas tá dando. 2020 foi assim, não deu, mas tá dando, sabe? Estamos no caminho, que aí a frase do diretor de futebol, que para mim não foi legal. Não deu, mas estamos no caminho. O ano passado não deu, mas estamos no caminho. E o que o Gufo está propondo é, talvez não dê para conquistar o título, mas estamos no caminho. Pô, é a terceira vez que tu vai dizer assim, não dá. Mas a JB, não é uma falta de respeito com o torcedor, e aí também com o sentimento que o Baldasso está trazendo, que o jogo mais importante do ano, a prioridade do Inter no ano é a Libertadores, aí 15 dias antes se troca o técnico, isso não é uma falta de respeito com o torcedor? Baldasso. Vamos combinar o seguinte, o Mano Menezes só não foi demitido antes, Gufo, porque o Cudê estava empregado. O presidente Alessandro Barcelos está tentando contratar o Cudê há muito tempo e não conseguia, senão o Mano teria sido demitido antes. Mas não existe outro treinador no mundo, só o Cudê. Só ele queria o Cudê. O Gustavo e Calvin, meus queridos, vocês estão trazendo uma análise técnica, fria e verdadeira sobre o tempo que um treinador de futebol deve ter para ter o seu trabalho avaliado. Vocês não estão errados, vocês estão corretos. A avaliação de vocês ela é correta numa análise fria. Só que vocês não podem desconsiderar um contexto. Eu estava anteontem no supermercado comprando minhas frutas lá, no supermercado Esquilinho, e aí uma senhora para do meu lado e diz o seguinte: Baldasso, eu estou rasgando a minha carteirinha de sócia. Trouxeram esse traidor de novo para o Internacional. Então esse é o sentimento de boa parte da torcida do Inter. O Cudê não chega como um técnico novo que precisa ter o seu espaço e o seu tempo para dar resultado. O Cudê chega no Internacional com uma carga de parte significativa, talvez até a maioria da torcida do Inter, que está até aqui desde a época que ele pulou da barca para ir para o Celta de Vigo. O Cudê não vai ter esse tempo. A cobrança em cima dele vai ser diferente de qualquer outra cobrança, porque existe uma parte significativa da torcida do Inter que não queria o Cudê e que tem uma carga e até uma raiva dele pelo que aconteceu. Então, eu estou trazendo para vocês, não é o que é correto. O correto é o que vocês estão dizendo. Eu estou trazendo o que é, o que vai passar o Cudê. Se o Cudê não passar pelo River Plate, acabou Eduardo Cudê no Internacional. É óbvio que quem não gosta do Cudê vai aproveitar o momento, no caso de uma eliminação, e vai largar o famoso eu já sabia. Né? Só que tem um detalhe, o ranço maior não é com esta questão do Cudê. A carga maior é em cima da gestão. É em cima da gestão que não conseguiu fazer o Internacional ganhar. Perfeito. Que prometeu a quebra de paradigmas e não fez nada diferente do que vem se fazendo dentro do Internacional. Que contratou um jogador do Atlético Goianiense para emprestar meses depois. Esse é o grande problema.
É a falta de convicção dentro do Inter que no discurso, antes de assumir, seria de um Internacional diferente, que a gente está vendo é igual ao Inter de outros anos. Não, a carga é com a direção. Não, o Baldasso fala uma coisa que me pega. Uma das coisas tu me pega por esse discurso, Baldasso, que é o seguinte, não é igual. Não é igual. Porque o Inter aumentou a dívida. Ah, não, sim, nesse aspecto, sim. Não, que todos os outros aumentavam. O Inter aumentou a dívida. Claro que sim. O Inter não pagou a dívida, o Inter está fazendo dívida, o Inter vai deixar dívidas, isso é normal, todos... Ah, mas pagou dívidas passadas. Sim, todo mundo paga a dívida de todo mundo, entendeu? Teve presidente que pagou dívida do Fernando Baiano, não, o Júnior Baiano, de milhões. O presidente Medeiros pagou 8 milhões do Forlan, que estava atrasado, todo mundo paga e o Barcelos vai deixar a dívida para o próximo. Eu nem estou dizendo porque não tem muito o que tu fazer, às vezes a dívida aparece. O Marcos Guilherme colocou o Inter na justiça agora, nessa semana. O Marcos Guilherme, atacante e tal, cobrando questões de salário que ele acha que não foram bem pagas e tal. Enfim, isso vai estourar daqui a anos, então é normal que isso aconteça. Agora tem um detalhe. O Inter conseguiu, é um mérito da gestão Medeiros, disputar títulos rapidamente. Disputar. Chegar na final da Copa do Brasil, tá ali pau a pau para tentar ganhar alguma coisa e tal, e a gente imaginava. Essa gestão, o Calvin lembrou, a gente fez um esforço gigantesco para tentar falar que estava disputando com o Palmeiras e o Brasil todo rindo da gente, dizendo, os gaúchos, vocês estão, os caras olhando nós de cima para baixo, assim, dizendo, de cima para baixo porque eu estou pensando no mapa, tá? Não é porque nós somos superiores a eles. Gauchada, vocês estão malucos, o Palmeiras está a 10 pontos de diferença de vocês. A gente forçou, tu sabe disso, né? Sim, não, isso foi bem claro, né? E agora, eu até conversando com um dos nossos colegas lá do Donos da Bola de Minas Gerais, o Léo Gomide, que já não está mais lá no programa, mas que é um grande repórter, eu perguntei para ele, o que aconteceu que o Cudê não deu certo no Galo? Né? Conta para mim, onde é que foi o erro? Ele disse, cara, o grupo estava com ele, o grupo adorava ele, taticamente ele funcionava, a torcida gostava dele, mas desde o primeiro dia ele começou a brigar com a direção e o relacionamento com a direção se quebrou desde o primeiro dia. Nada novo, né? Então, aqui no caso, isso provavelmente não vai acontecer, já que ele é tão amigo assim do presidente, o presidente quer tanto ele. E de novo até... A chance dele, ele só não brigou com o presidente Barcelos. A chance dele se atritar com o presidente Barcelos agora é gigantesca. Não, essa porque questão esse é o poder. Ele é muito bom treinador. Mas tá? a gente tem que levar em consideração algo diferente. Tu não precisa saber que é o Cudê o técnico. Tu tira todo mundo da casa mata. Tu vê o time dele jogar, tu tem certeza que é o do Cudê. O Cudê teve problema. Agora, o problema, e isso é do caramba, porque tem uns técnicos que tem assinatura. Tem assinatura. Só que eu falo, mas eu também sou meio assim. Eu fui fazer aqueles testes, eu fiz a casa e não desenhei o chão. O Cudê teve atrito com a diretoria do Racing? O Cudê teve atrito com a diretoria do Rosário? Eu fui pesquisar, não vi nada. Agora, ele teve no Internacional e ele teve no Atlético Mineiro por um motivo simples. Foi prometido um projeto que não foi cumprido. Foi por isso que ele saiu do Internacional. Essa cobrança que ele faz. Ele saiu do Internacional por isso, gente. Daniel. Ele saiu do Inter por isso, senão ele ficava. Quem prometeu pra ele foi o vice de futebol, Alessandro Barcelos, que ele tá aqui. Pois é. Foi prometido um projeto. Agora, de repente, se colocou o seguinte, olha, é isso aí. Daniel. Se tu quer, se tu quer, não quer. Cara, olha o elenco. Mas foi prometido um projeto, cara. Ele pediu Por que ele levou Patrick, Edenilson, Sarabia, Bruno Guimarães? Não é porque ele pediu, quem ele pediu, ele não levou. Foi o que tinha pro momento. Isso é que nem o Renato. Isso é que nem, já te passo o Baldacinho. Mas isso é que nem o Renato, principalmente na outra passagem. O Renato hoje é um outro cara. Tá? Eu tô doido, inclusive, para ver o treinamento dele, porque me disseram que melhorou bastante. Cara, o mês de Cudê no Inter tava se falando Pastore no Internacional, cara. Isso pra mim nem Pô, foi pelo amor de Deus, cara. O Renato era assim, o Renato, não, mas é que eu pedi fulano, cicrano. Sim, daí eu fui uma vez, falei com o presidente Romildo, não, todos os jogadores que o Renato pede a gente quer. Mas ele quer assim, um tá no Bayern, o outro tá não sei o que e tal. Aí não tem, aí o cara pega e usa uma bengala. É o antigo Renato, tá? O novo Renato tá espetacular. o antigo... não, mas é que eu pedi... Sim, meu filho. Tu pediu o cara que tá no Bayern de Munique, eu não tenho como trazer. Aí é muito fácil. Mas eu acho que o problema até no Atlético Mineiro nem foi exatamente só a questão dos pedidos, mas é que ele foi perdendo o jogador sem ter reposição. E aí o Atlético começou, ele se atritou, o Atlético vendeu o Nata Silva. Aí daqui a pouco tá negociando já com o Alain pro Flamengo. Negociou o Sacha pro Bragantino. Aí teve um jogo que ele foi botar o Hever de centroavante, ele foi pra coletiva depois. Venderam meus atacantes, não trouxeram ninguém, é o que eu tenho para fazer. Sim. Então foi mais até venda de jogadores que ele contava no elenco do que propriamente os pedidos que não foram feitos. Fecha, Baldasso.
Aí, desculpa, Calvin. Aí ele reclama da venda de jogadores no Atlético Mineiro, reclama que o grupo está curto, aí tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, ele deixa o Hulk no banco de reservas. Aí acabou qualquer reclamação, qualquer justificativa para qualquer coisa. E no Internacional, meu querido Daniel Oliveira, eu só quero lembrar de uma coisa. Sim, venderam um projeto para o Cudê. Antes de março de 2020, o Inter fez uma proposta de 9 milhões de dólares para ter o Nátio Fernandes. O Inter fez uma proposta de 5 anos de contrato para o Arangues. O Inter estava se movimentando para isso, para cumprir o prometido. Só que aí aconteceu no planeta Terra um negocinho, não sei se vocês lembram, chamado pandemia, que todo mundo foi à derrocada. Os clubes de futebol faliram na pandemia. Aliás, pandemia esta, em que todos os jogadores do Inter aceitaram reduzir o salário, menos o Eduardo Cudê, que não aceitou reduzir o salário, e quando volta na pandemia com o futebol quebrado, o seu Cudê vai em uma entrevista e dizer que o grupo era curto e que não prometeram as contratações dele. Cara, eu não tenho nem nome para dar para isso. Pois é, mas o interessante é lembrar que antes da pandemia, o próprio presidente do Inter dizia que o clube passava por sérias dificuldades financeiras. Antes da pandemia. Claro que se agravou com a pandemia, mas antes já não tinha. Ô Danielzinho, eu vou te contar uma coisa. Eu passava por sérias dificuldades financeiras até fevereiro de 2020. Depois de fevereiro de 2020, o negócio ficou caótico. Não, eu também passei por sérias e depois ficaram seríssimas. Então...